Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, vocês estão aí, então eu não caí. Boa noite, galera. Tive que tirar aqui do Wi-Fi, botei na rede do celular. Vamos esperar nossos convidados. Hoje eu vou conversar com dois grandes. Não são lendas, porque eles são vivos ainda, graças a Deus, mas é, feras aí e pessoas super atuantes no mundo aquático, seja na piscina, seja em águas abertas. Percival Milani, que já entrou aqui, já te chamo, Percival, e o Igor de Souza. Os dois, não lembro se os dois são paulistas, mas os dois moram em São Paulo, cada um num canto. Deixa eu ver, Percival, se eu já consigo te colocar aqui. Olá, menininhas da MASF, Suzana e Regina, não sei quem tá aí. Percival, já te chamei. Oi, Oi, tudo bom? tudo bem, e você? Tudo bem, estou bem aqui, graças a Ah, Deus. então tá bom, é isso que importa. Nesses tempos, a gente estando bem, com saúde, conseguindo se movimentar um pouquinho, que seja, já tá ótimo, né, Percival? É verdade, precisa tomar muito cuidado, né? Porque olha, a coisa tá feia, né? Com certeza. Mas vamos em frente, sim. A gente tem muito que conversar aí. Ah, é. O Igor não entrou aqui ainda, mas eu já fiz uma breve apresentação para não ficar repetitiva, né? Depois o pessoal vai entrando no começo e resgata aí quem não me conhece ainda. E aproveitar então, já que você entrou, para daí quando o Igor entrar, ele já entrar se apresentando para depois a gente bater um papo. Se apresenta aí rapidamente, Percival, conta quem é você. Eu já falei que eu acho que você é paulista. É, é, e bora lá, vai você aí falar quem é o Percival. Tá bom. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Percival Milani, eu sou nadador também de águas abertas e já fiz algumas aventuras por aí, né? Como, por exemplo, 12 vezes a 14 bis, o Canal da Mancha, nadei também alguns quilômetrozinhos lá no Rio São Francisco, nós demos a volta na Ilha de Guarujá, alguns projetos aí, assim, de águas abertas que foram bastante legais, né? E hoje a gente, junto com um grupo ali, nós administramos a duas grandes provas, que são a 14 bis e a Ultra do Ita. Legal, o Igor entrou aqui. Ó, te chamei, Igor, vamos ver. Se não dá pau, porque o Instagram é uma caixinha de surpresa. Hoje tá bom, amanhã já não sei, daqui 15 minutos muda. Se eu não conseguir colocar o Igor, que eu já chamei, eu vou ter que tirar os dois e colocar de uma vez. É, eu já chamei ele e não tá entrando. Tá dando a mesma coisa que aconteceu com a Sabrina Mazola. Oi, ô Igor, faz um favor para mim. Sai da live e entra de novo. E aí, Percival, vou tentar, quando o Igor aparecer aqui de novo, eu vou tirar, quer dizer, você fecha a live de novo e entra, e aí eu vou convidar os dois ao mesmo tempo. Tá, como é que eu fecho aqui? Espera aí, pode ficar aí por enquanto, enquanto o Igor não entrar. Galera, vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, porque esse Instagram aqui, ó, uma hora funciona do jeito, outra hora de outro. E o Igor entrou, eu não consegui colocar ele ao mesmo tempo. Tá, o Igor já tá aqui. Então, Percival, vai lá naquele xizinho, sai como se fosse Ah, sair tá. da live. Depois já entra de novo. Galera, fiquem aí, estamos tentando aqui nos entrar, vou tentar entrar com os dois juntos. Funcionou de um jeito num dia, agora tá diferente, os dois estão aqui, vou chamar os dois ao mesmo tempo. Vamos lá, tô chamando os dois já.
Ah, viu? Boa Olá. noite. Olá. Ah, Estão não me ouvindo entendo. bem ou não? Tá, beleza. Agora tô vendo o teto. Não, Desce aí. tô trocando de microfone, que eu acho que é mais fácil. Fica Pode sem, falando tá aí que eu bom? tô ouvindo. Não, tá bom sem o microfone. Tá me Não ouvindo? sabe... Tô, mas sem tava bom teu som também. Ah, mas e agora? Peguei o original aqui. Tá me Tá ouvindo? bom. Então tá bom. Aham. Tá bom, então. E aí? Você consegue enxergar sem óculos? Eu já não consigo mais. Aí eu não enxergo comentário Não, nenhum não, aqui. agora eu consigo. É só ler as letrinhas menores ainda que eu já foi. Não consigo enxergar mais. Agora o vídeo eu consigo. Então, que bom que deu certo. Então, eu É, já estava aí já pedi para o Percival se adiantar, mas boa noite, né, oficialmente para vocês dois. boa noite, Ale. Obrigada, E aí, Percival, tudo bem? Tudo bom, Igor? Tudo Bem, tranquilo. obrigada por aceitarem o convite. Imagina. é isso. Nossa, Dupla alegria para mim, vocês dois aqui juntos. Já conversei com os dois em separado. E com essas possibilidades, né? Já que a pandemia está se estendendo, ó, nós aqui de novo, porque Tá está certo. difícil a gente se encontrar ao vivo, né? Eu É quase, verdade. quase conheci o Igor, acabei também não podendo fazer a prova lá do Wet n Wild. Mas, enfim, o Percival já falou um pouquinho dele, então conta, se apresenta aí, Igor, rapidamente, e depois a gente vai trocando figurinha. Bom, meu nome é Igor de Souza, fui nadador de maratonas aquáticas, quer dizer, eu ainda treino, mas dificilmente eu não estou competindo mais por opção, mas eu nado há 52 anos, né? Eu estou com 57, há 52 anos. Minha primeira travessia foi em 1971, São Paulo a nado. É, fui 2 vezes campeão do Canal da Mancha, fui campeão mundial. É, 3 vezes ganhei a maratona de Nova York, ganhei umas 4, 5 provas na Itália, ganhei 2 provas nos Estados Unidos, nadei o circuito mundial por 17 anos, eu sempre fui entre os 8 melhores do circuito mundial profissional. Mais ou menos é isso. Fui depois técnico da Seleção Brasileira de Maratonas Aquáticas, depois fui supervisor técnico, e no período eu fiquei durante 15 anos na seleção. Nós conquistamos um título inédito. O Brasil foi considerado a maior potência das maratonas aquáticas e nós ganhamos o título mundial por equipes em Barcelona 2013. Acho que é isso. Tá bom. Rapidamente é isso, né? É muita coisa, né? Muitos anos, muitas coisas. Ele tem 50 e poucos anos de natação. Você tem quanto, Percival? E você está nadando ainda também, né? eu nado sim. Não consigo nadar todos os dias, principalmente agora na pandemia, mas eu estou Sim. nadando ainda, estou treinando. Mas também não estou competindo, não, para não humilhar o Igor, né? Entendeu? Deixa eu puxar uma coisa em comum de vocês aí, um pouquinho da vida. é, é, Quando vocês eram realmente atletas, né? Agora vocês são atletas. Vocês eram elite, agora vocês são atleta amador, vamos dizer assim. Se Uhum. corrijam aí, né? Ô, Percival, você fez o Canal da Mancha quando? Que ano? Eu fiz em 2003. Conta pra gente aí um pouquinho das peculiaridades lá na época que você fez. Eu sei que você escreveu um livro também. Conta aí um pouquinho pra gente. Isso, E daí, isso. eu queria que o Igor também comentasse aí a virada olímpica que ele fez, né, no Canal da Mancha, bate e volta. Então, quando eu fiz em 2003, eu fui o nono brasileiro a fazer, né? E na época havia poucas pessoas, assim, poucas fontes de informação, né? Pouquíssimas fontes. Hoje em dia, vamos dizer assim, você entra na internet, você conversa com outros tantos brasileiros e vai preparado para pegar água de 13 a 15 graus, né? Então, eu treinei com o Aguinaldo, que foi meu técnico, e nós fomos lá, tive, vamos dizer assim, eu treinei muito pouco para, assim, pelo volume que se treina hoje em dia, né?
mas era por falta de tempo absoluta, né? Porque eu trabalhava demais naquela época, né? E o Canal da Mancha foi até uma maneira de eu me desvencilhar um pouco, assim, de ter outros objetivos pessoais também. Então, eu consegui chegar lá graças não foi um esforço solitário, né? Você sabe que travessias hoje em dia dependem de muita gente, não é só o atleta. É lógico que é o atleta que está nadando, é o atleta que treinou, é o atleta que vai lá e faz o canal, mas eu devo muito disso ao Agnaldo, que foi meu técnico, devo muito ao Oscar Naranjo, que foi meu nutricionista, e também a toda a torcida lá naquele ano, né? Eu inaugurei vamos dizer assim, uma linhagem ali de pessoas de mais idade a fazer o Canal da Mancha. Quando eu fiz, eu tinha 41 anos, e quando a maioria era atleta, né? Talvez somente a Dailza que não, né? Que tinha começado mais tarde, né? E depois de mim vieram outros, né? Já com mais idade. Acho que o pessoal pegou gosto pela coisa, né? Então, eu fiz com 41, depois veio Paulo Maia com 50, o Harry com 55, depois o nosso amigo lá, o Carioca, com 60, e assim por diante, né? Então, o Canal da Mancha ali se mostrou um lugar não só, né, para atletas de ponta, como também para gente que é o que a gente observa hoje no Brasil, né? Está havendo um crescimento bastante grande de atletas tardios, né? Gente que ou começou tarde ou está nadando até mais tarde, né? É isso que a gente observa, né? E o Igor é prova viva disso, né? Porque ele vive levando gente lá, e nem todo mundo é jovenzinho que está lá para bater o recorde do canal, né? Pelo contrário, tem muita gente já com uma certa idade fazendo isso. Para se desafiar, né? Exato, foi. Então essa é a minha história lá do canal, né? Eu fiz 10 horas e 45. Eu considerei um bom tempo, mas não era o meu objetivo fazer um bom tempo, assim, era somente atravessar. Mas foi ótimo, foi uma experiência transformadora, né? E eu acho que eu agradeço bastante essa oportunidade de ter feito essa travessia, porque ela me ajudou bastante assim no meu nível de autoconfiança e tal, né? Eu não sou daqueles grandes nadadores, né? Eu sou um nadador mediano, mas eu acho que eu acho que isso que vale a pena, um nadador mediano que fez alguma coisa acima da média. O Percival, você já falou, mas não sei se a pessoa entrou agora, você falou que fez 10 horas, perguntaram aqui, 10 horas e? 45. E qual é a temperatura da água? Você lembra? Eu peguei 17 graus, 17 graus. Tá. Né? Que eu fui no final de agosto, que é a época mais quente, né, do canal, ali, porque já quando entra setembro, ela já começa a dar uma esfriadinha, né? Então, eu segui aí os conselhos do Igor, né? Tenta pegar a água mais quente que você puder. E o mais quente que a gente pegou lá foi 17, né? Mas tá bom. Para o canal é uma temperatura boa, né? Você sabe quem vai em julho lá pega 13, 15, né? A coisa é bem mais violenta, né? E quando cai 1 grau na temperatura do canal, o esforço, quer dizer, se você não está devidamente condicionado, né? O esforço que você faz é bastante maior, né? Então, cada 1 grau ali de diferença faz muita diferença. E para o pessoal que está assistindo, e talvez nem todos saibam, é uma prova que não pode nadar com roupa de neoprene, né? Então, os nadadores têm que nadar com raiz mesmo, com sunga. Sunguinho e uma touca só, né? Isso também é um detalhe, né? Porque a gente perde 30% do calor do corpo pela cabeça, né? Porque aqui é uma região muito irrigada, né? Então, eles só permitem uma touca. Eles não permitem duas, que seria, vamos dizer assim, estaria fora das regras, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus, e
estou contente. Inaugurou uma época aí, né, Percival? Para mim foi um marco, né? Na época, 41 anos, né? Ô, Igor, e você fez a primeira vez quando? Antes de levar nadadores? O Percival Bom, deu para gravado. eu fiz a primeira vez em 96, né? Opa, ele tá falando ainda. Oi, que deu uma Tá, travada pro pessoal. é, Ele tá rodando aí. é. Bom, Não, a mas é primeira isso. vez foi em 96, né? Fala ou não fala? Vamos ver. Percival? Fala. Alô? Tá ouvindo? Agora tá. Estou A ouvindo. primeira Pode vez foi em falar. 96, Ale. Tá. A primeira vez foi em 96. Na verdade, foi uma Você decisão. tinha quantos aninhos? Você tinha menos de 40, né? Eu tinha menos de 40, mas não era tão novo assim, né? 96 eu tinha 33 para 34 anos, né? Mas na verdade eu Uma tomei a criança. decisão de fazer o canal. Eu decidi fazer o canal. Eu nadei muitos anos no circuito mundial. Meu objetivo era disputar o circuito mundial. Foram 17 anos disputando o circuito mundial. E treinar para o canal é totalmente diferente de treinar para o circuito mundial. Apesar das distâncias serem muito parecidas e algumas provas serem até mais frias do que o canal, eu tenho uma prova chamada Paspebiac, que é no Canadá, é uma prova de 25 quilômetros em 9 graus, né? Essa era uma das provas mais temidas do circuito mundial. Apesar de ter essa prova, o treinamento é diferente para o canal. O canal ele tem algumas características além da água fria, né? São as correntes laterais, a corrente no final lá contra, as adversidades, a mudança do clima. Então eu conversei com muitos atletas que disputavam comigo o circuito mundial, alguns que conseguiram, outros não. Então eu tomei a decisão de fazer o canal só quando eu estava para sair já do circuito mundial. Então a primeira vez foi em 96. Eu não vou mentir, eu fiquei muito frustrado, né? Foi um ano muito ruim, foi um dos primeiros anos do El Niño. O tempo estava muito ruim, a água 11,8, né? Quando eu estava lá, muita gente não pôde nadar por mau tempo, né? Eu nadei, na verdade, eu perdi a minha NIP e eu nadei no primeiro dia de spring. Foi os barqueiros falaram: "Você quer arriscar? Vamos". Eu falei: "Eu já estou aqui, nós vamos", né? Eu fiz 11 horas e 6, mas foi o melhor tempo do ano, né? Todo mundo fez pior do que aquilo. Eu fui embora para casa frustrado, não vou mentir. Naquele ano eu estava entre os melhores do mundo e fazer esse tempo era muito frustrante porque eu vinha de uma pegada de competição, né? Eu sempre busquei muito competir, né? E aí, paciência. No outro ano eu voltei a disputar o circuito mundial em 97. E aí resolvi voltar para o canal em 97, mas aí, porque o Canal da Mancha, você depende muito do fator sorte, clima, né? Você não adianta você ser o melhor nadador. Eu levei atletas melhores do mundo, primeiros do ranking mundial, que fizeram tempos péssimos também. Você pegar um dia ruim, né? Na década de 50 era uma competição, né? Na década de 50 saía todo mundo junto. Eram 30, 40 nadadores e saía. Quem bancava isso era um sheik, tá? Um sheik árabe. A premiação era considerável. Nós estamos falando aí algo próximo de US$ 300 mil, o campeão do Canal da Mancha. Era uma pessoa que se aposentava. Campeão naquela Exato. época. Naquela época. Não, atualizado, né? Desculpa, eu estou falando Tá. hoje. Não, tem um estudo que fala sobre isso, né? Então, era uma competição. O problema é que era uma competição que começou a ficar muito cara, porque como todo mundo tinha que largar junto, o que acontecia? Às vezes os caras ficavam um mês, 40 dias lá até o dia da prova, né? E o sheik bancando hotel e tudo mais. Então acabou virando desafio individual. E aí, conversando, eu tinha alguns amigos, né? O Philip Rush é o que tem hoje o recorde do triplo, foi um cara que fez ida e volta, outros atletas que tentaram ir de volta não conseguiram, e atletas que disputavam comigo o circuito. O Felipe, por exemplo, eu de vez em quando cheguei a ganhar dele algumas etapas do circuito mundial. Aí todos eles me falaram: olha, cruzar, bater um recorde é uma questão de sorte, fazer ida e volta é uma questão de treino, né? Porque o objetivo não é nem recorde, o objetivo é você terminar e de volta, né? Você tem um percentual baixíssimo de cruzar, levanta o percentual de quem tentou ir de volta, é 10% do percentual do pessoal que cruzou o canal. Então,
era algo mais palpável, né? Eu tentei ir de volta porque era algo que dependia muito mais do meu condicionamento, porque o meu objetivo era fazer ir de volta, não era recorde nada, porque isso aí eu já sabia da dificuldade. E é por isso que eu falo, o canal é um negócio que você tem que respeitar muito. Eu fiz no cruze, na ida, foi o segundo melhor tempo do ano, e na volta foi o melhor tempo. Eu sou o único cara que fez ida e volta e voltou mais rápido. Então a gente Isso foi em pergunta. 97? 97, foi em 97. E não vou mentir, eu fui na ida me segurando. Eu tinha medo de. Meu objetivo era fazer de volta. Então, eu só nadei, quer dizer, eu nadei forte, mas nadei mais forte só o quarto de prova, porque a maioria das pessoas apagava, né? A maioria que não conseguiu, apagava. E eu tinha muito medo de apagar. Pagar. E foram treinos duros para fazer ida e volta. Eu fiz 3 vezes 24 horas, né, na piscina. Eu bati o recorde mundial de 24 horas, né? 112 quilômetros e 800 metros. Foi lá em Santo André, o Percival conhece a piscina, né? A piscina do estádio lá do Pedro Antônio. Foi oficializado porque foram árbitros da federação e tudo. Eu tentei 3 vezes esse recorde. Na segunda vez, não, minto. Eu tentei 3 vezes. Na primeira vez eu fui numa piscina coberta, eu tive que parar com 23 horas por causa do cloro, eu tossia sangue, porque ninguém sabe disso, mas você respira muito no nível da água numa piscina coberta, o vapor, você respira muito vapor de cloro, né? E eu lembro que comecei a tossir sangue, aí ficamos assustados e interrompemos a prova com 23 horas mais ou menos, porque vai queimando, né, você. Aí na segunda vez eu fiz 24 horas na piscina de fora, e na terceira vez eu fui para o recorde, né? Mas foi uma preparação para isso. Mas é o que eu sempre falo para todos os atletas. Eu sou a pessoa que mais levou atletas para o Canal da Mancha, né? São 109 atletas que eu já levei para lá. E 98 cruzaram, né? Do mundo inteiro. E muitos vão lá pensando em recorde, ou recorde nacional, ou recorde estadual, ou recorde mundial. Eu já levei vários atletas que eram campeões do circuito. E eu aprendi a respeitar o canal. Se você não tiver um dia bom, né, não é porque você é o melhor nadador normalmente que o canal vai te permitir. Então o objetivo é cruzar o canal. E é o que eu falo, eu fiz de volta e foram o primeiro e segundo tempo do mundo aquele ano. De Fala aí. novo, foram 18 horas e 33, 9 horas e 31 para ir, 9 horas e 2 para voltar, né? E ficou durante 20 anos aí o recorde brasileiro, né? O Aderbal bateu, acho que 2 ou 3 anos atrás, eu não lembro o ano agora, né? E o de cruze, né? O de ida e volta ainda continua sendo o meu, né? É pan-americano o recorde, inclusive. Mas eu não vejo assim, né? Eu vejo o canal com respeito. Eu aprendi a respeitar o canal. Eu vim de uma linhagem de competição, eu adoro competir, né? Eu adoro ter adversários, aí você sempre busca algo mais, mas eu aprendi que no canal você tem que primeiro respeitar o mar, né? E é isso que eu fiz com vários atletas que eu levei, que eu acompanhei, e o respeito, né? Então, esse é o principal fator. Tem suas dificuldades, tem muitas dificuldades o canal. Para mim, é a prova mais difícil do circuito, né? Em termos de provas que existem no mundo, né? O pessoal fala Estreito de Bering e tudo mais, é mais frio, mas a distância é menor, uma água muito mais calma. O canal, ele é tão ingrato que você chega no final, tem uma corrente contra, né? Quando você está na baba da baba, alguns ainda conseguem não pegar essa corrente, mas a grande maioria pega essa corrente. Então, na hora que você está mais cansado, você tem que nadar mais forte, ou então você vai nadar mais 3, 4 horas. Ele vai te jogar para fora ali do Cabo Griné, né, daquela cidade de Uissan, e vai mais longe, aí você tem que nadar 6, 7 quilômetros a mais, né, porque essa maré te leva. Isso é coisa, né? 6, 7 é coisa. Um já é, 6 e 7 que é. Então, já aconteceu. Eu já conheci atleta que, chegando ali perto do estreito, com 10 horas e 40 e tudo mais, mas já não tinha mais força e a corrente estava contra. Terminou com 17 horas e 10. 17 horas e 10. Então, e eu tô falando, a gente via a praia, a gente via areia. Só que foi levando, foi abrindo, né? Aí pro lado esquerdo, a França, ela não vai ajudando, ela não é paralela, né? Ela vai indo, vai afastando, a maré te leva, vai afastando. Então você vai chegar em outra cidade com uma distância muito maior. Mas é o que eu vejo para todos eles, o feito é terminar. Eu acho assim, quem fez o Canal da Mancha está num patamar diferente. Eu sempre coloco isso.
E eu estou falando, é um patamar até diferente. Circuito mundial, nadei o circuito profissional como durante muitos anos, são dois patamares diferentes, mas eu sei de muitos atletas que disputaram comigo o circuito mundial, são excelentes atletas, campeões nacionais, de altíssimo nível, ganharam dinheiro no circuito profissional, que não fazem o canal, nem arriscam, não tem coragem. É muito difícil. Então, acho que você acabou de dar uma explicação aí, eu acho que o Percival deve concordar, o porquê tantos atletas, o sonho é fazer o Canal da Mancha, né? Porque tem vários desafios hoje em dia, agora bem mais, né, depois da pandemia, mas o canal, para quem tem esse espírito de vocês aí, de realmente um desafio mais diferenciado, ainda é o Canal da Mancha, na visão de vocês? Eu acho que tem um pouco dessa questão vamos dizer, da história, né, da tradição do Canal da Mancha, né, dele ser considerado assim o Everest da natação. Certamente, se você for por algum canto aí, você pode achar algum lugar que seja mais frio, mais longe, mais, né? Mas não tem a tradição, não tem a história, não tem certamente águas abertas. Acho que em todos os lugares você tem uma certa imprevisibilidade, né? Até mesmo no canal de Bertioga aqui você tem, né? Uhum. Certo? Então, quando a gente fala do canal, vale até para o canal de Bertioga, né? Essa imprevisibilidade, porque é típico das águas abertas mesmo, né? Você está nadando, de repente entra um vento, né? E aquilo gera onda, né? Pode te atrapalhar, pode te, né? Então, eu acho que é por isso que o canal tem esse respeito de todos os atletas, né? Acho que são desde 1875, né? Já são 146 anos aí, né? Logo, logo a gente vai fazer 150 anos, né? Do Canal da Mancha. Então, Isso que o Percival falou, é uma prova tradicional, isso que dá mais vontade de participar, né? O anseio, né? Existem, né? Maratonas aquáticas está crescendo muito. Cada hora está um desafio novo, buscando novos desafios, uma ilha nova, uma praia nova, um canal novo e tudo mais. Mas não tem a tradição do Canal da Mancha, né? É algo nesse sentido. E eu sempre falo, eu dou inúmeras palestras, eu sempre falo, né? O ser humano é o único animal imbecil que arrisca a vida por adrenalina. Ponto. Você não vai ver nenhum animal arriscando por prazer, né? Os caras podem até pular, um animal pode pular numa água gelada, saltar um abismo por fome ou para não ser caçado, mas só por prazer é só o ser humano. Nós somos uns idiotas nesse ponto, eu sempre falo. Mas é um prazer que todo mundo tem, né? E a maratona cresceu muito porque esse anseio de outdoor, né, que eu falo, e de desafios, cresceu muito. A maratona aquática ela é muito mais valorizada hoje, não pela performance, mas pela conquista. Tá? Eu participo de vários grupos, eu sou de grupos aí que vocês também estão, e o cara vai lá, fez Leme Pontal, fez Bisa, fez a 14 bis, fez não sei o quê, e a gente sabe, às vezes, das limitações, né? Às vezes é um atleta que começou com 50 anos, é um atleta que você sabe que é muito lento, a dificuldade, mas ele conquistou. É isso, né? Você já não liga tanto mais para a performance, né? É um modo de se ver, e eu acho isso muito válido, isso é algo muito sadio. Eu sou um atleta que foi de alta performance, né? Eu fui da seleção brasileira, cuidei da seleção brasileira, eu gosto de alta performance, mas eu também admiro muito, e é o que eu mais levo, são atletas com histórias que começaram a nadar. Eu levei atletas, o próprio Paulo Maia, que o Percival comentou, o Paulo Maia, eu vou te falar, ele teve um infarto, o médico falou que ele tinha que fazer atividade física, como ele sabia nadar, ele começou a nadar. Eu tenho um circuito que já existe há 26 anos, né? E tinha provas de 1 quilômetro. Ele começou com prova de 1 quilômetro, né? Até cruzar o Canal da Manha aos 50 e poucos anos. O pessoal deve saber a idade, porque eu não gravo nada disso. Eu sou péssimo em estatística, né? Eu não tenho nada anotado. Mas com 50 e poucos anos, isso eu valorizo muito. Marcelo Teixeira, um ex-viciado, né? Que ficou em vários institutos de recuperação, né? Perdeu tudo e acabou voltando. Essas são conquistas que eu respeito, né? Eu admiro muito. Então, e eu acho que por isso cresceu muito a maratona aquática. Todo mundo que... E aí tem um fator que o Percival falou, a autoestima sobe demais.
Com certeza. Eu posso contar desses 108, pelo menos uns 90 mudar o seu modo de viver depois de fazer o Canal da Mancha. Tá? Muita gente fala que eu tenho que escrever, eu tenho muita preguiça com isso, né? Pode conversar, você pode ir falando aí, eu vou escrever para você. Aí. Mas é atletas que eram meros professores e se sentiam tímidos e hoje são coordenadores, são gerentes, montaram o seu próprio negócio, mudaram o tipo de trabalho, né? Legal. É algo... Transformador. É o caminho eu falo que é o caminho de Santiago aquático. Tá? Ai, que legal. Legal. Maratonas aquáticas, para mim, é o caminho de Santiago. Talvez o caminho de Santiago da maratona seja o Canal da Mancha, né? Que seja o mais forte. Mas tem gente que vai para o caminho de Santiago e faz uma parte só, né? As outras provas são uma parte. É uma conquista pessoal para cada um. Essa é a minha opinião. O Percival tá com a internet ruim lá, ele trava, destrava, viu, Percival? É que ele é pão duro, Que eu ele tô não vendo quer gastar vocês. dinheiro. O desgramado é pão duro. A internet trava e destrava aí. Você de vez em quando fica aí paradinho. Tem um pessoal que já entrou aqui que falou que tá com saudade de dar trombada com você na raia, viu, Percival? Ver se melhora agora, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo? Estamos. Ô, Então, Percival, tá deixa eu bom. fazer Então, mas só... Me passaram aqui no inbox. Ô, Igor, perguntaram quem que te treinou na época que você fez o canal e quanto foi teu tempo de treinamento? Olha, o tempo de treinamento, na verdade, era uma sequência. Eu nadava o circuito mundial há muitos anos, né? E a única diferença que teve... no ano que eu fiz só cruzei, eu não mudei nada. Eu nadei o circuito mundial e depois fui para lá. Mesmo porque eu não sou de família rica, eu tinha que ganhar dinheiro no circuito mundial para poder pagar as despesas lá. No ida e volta, eu fiz uma mudança no treino, né? Eu já tinha feito especialização como técnico de natação, então a programação eu que fazia, mas quem aplicava era o Mirko Cevalles, por sinal, para mim, é um dos melhores técnicos do país, até hoje. Se eu contar um pouquinho dele aqui, grandes medalhistas nossos olímpicos passaram pela mão dele, um deles é Thiago Pereira. Thiago Pereira nunca quis nadar 400 medley, 200 medley, foi o Mirko que mudou isso, ele era um nadador de 100, 200 peito, e o Mirko mudou e ele hoje é o maior medalhista de Pan-Americano e medalhista olímpico, né? Continua trabalhando, é um excelente, muito do que minha metodologia de trabalho é baseada na dele, é um cara que personaliza os treinos, é algo que eu também faço com os atletas com quem eu trabalho, mas a metragem, olha, para fazer ida e volta, ela dava por volta de 85, 90 quilômetros por semana, e às vezes alguns trabalhos mais longos, né? Então, como eu falei, 3 vezes 24 horas eu nadei, várias vezes 12 horas, né? Várias vezes 6, 7 horas em final de semana. Na verdade, 6 horas de treino, às vezes séries de 6 horas, eram séries para ritmo muito forte, né? A melhor série que eu fiz na minha vida foi, quando eu fui tentar ir de volta, foram 200 de 100 a cada um 15. Né? Eu nadei, eu consegui fechar. A cada um em 15, A Igor. cada um em 15. O Mirko é testemunha porque ele né, Percival? É muito alto esse tempo, né, Percival? 200 a cada um em 15 tá muito alto. Ele está quase na minha bota, viu? Está quase na minha bota. Mas foi um... E depois com estudos e levantando alguma coisa, você não precisa... Eu treinei muito, né? Você não precisava treinar tanto, não é assim. Para fazer uma ida e volta, lógico, você tem que ter uma preparação física, mas muito mais é uma preparação mental. Mental, né? Me perguntaram se foi a prova mais difícil que eu fiz ida e volta, eu vou te falar que não foi. Não foi. Para mim passou... Não sei se eu estava... Medo, né? O medo ajuda. Então, é uma das provas, quando eu pensei em ir de volta, eu sempre tive muito medo de desistir de prova. Então, me preparei com medo de abandonar ou de apagar. Então, eu estava tão bem concentrado que ela passou fácil. E eu tive outras provas no Canadá muito menores, provas de 30 quilômetros, 25 quilômetros, que eu sofri muito mais do que essa prova de ida e volta. Por isso que eu acho que a preparação para uma prova nesse nível é muito mais mental. Desculpa. É muito mais mental do que física. Porque hoje já é provado que você não precisa nadar zilhões de quilômetros para fazer um tipo de prova dessa, né? A menina que
eu esqueci o nome dela, americana, que fez 4 vezes, eu a conheço, eu estava no dia que ela terminou, depois eu conversei com ela e tudo mais. Sarah É Thomas. Sara, isso. É que eu não lembro, eu sou muito ruim de nome, gente. Mas o máximo que ela fez numa semana foi 130, 140 quilômetros, não fez muito mais do que isso. É um trabalho mental, né? É muito mais mental, porque você não, fisiologicamente você não precisa fazer mais exagero do que isso, porque você pode até se lesionar. É bobeira, tá bom? Impressionar. O povo tá brincando aqui, né? Você fala como se fosse bem facinho aí, né? Mas É, ô, deixa eu só fazer um comentário. Tem a Ana Paula Diniz, uma amiga minha aqui, que tá, né? Ó, Senhor, falando das distâncias que vocês estão comentando aqui, só que ela faz isso correndo, né? então, E é a mesma coisa. E eu ela vou. falou que realmente a maratona é transformador, transforma a gente, é o exemplo que o Igor está dando, o Percival deles mesmo e das pessoas que eles acompanharam. Tem uma pergunta aqui também, como que os ombros aguentam? Bom, vamos lá. Acho que treino, reforço, não tem muito mistério. É técnica, né? Você tem que aprimorar a técnica e mudar. Eu fui um nadador de piscina, muito tempo, fui de atleta de seleção de piscina. E o primeiro ano que eu viajei para um circuito mundial, a primeira prova que eu fiz foi Caprinápolis, foi um campeonato mundial, fiquei em quarto. E eu lembro que eu treinava com o pessoal antes do mundial, eu dava pau neles todo dia na piscina. Então eu achava que eu ia ser o campeão do mundo, né? Tomei uma bucha, fiquei em quarto lá. No outro dia, eu não conseguia levantar os braços, né? E os atletas todos soltando, porque eles iam para uma outra prova daqui uma semana, e eu não acreditava. É questão, depois foi aprendendo, é uma questão de técnica. Você muda um pouco a técnica, né? A posição de braço, a própria a pegada, a primeira, a segunda pegada, você vai alterando. Eu paguei a conta, eu tenho lesões no ombro muito sérias, mas é como eu falei, foram uns 50 e tantos anos de natação. E a minha primeira seleção foi em 1974, né? E eu sempre fui um atleta de performance. Nos anos 70 e começo de 80, você não tinha tanto estudo. Se eu falar o que eu fazia de trabalhos, é uma coisa imbecil, né? Isso já foi me machucando. E teve épocas que eu nadei muito, né? A gente não tinha tantos estudos. O Percival está falando que ele tinha pouca informação quando ele cruzou. Imagine 1980, 70 e pouco, você não tinha nada. Literalmente, você não tinha nada, era muito no risco, né? Então, mas olha, eu vou dar o exemplo das atletas que eu trabalhei, Poliana, Ana Marcela, Lando Carmo, eles também treinam volumes, talvez eles não, eles são especialistas na prova de 10 quilômetros, é verdade, não nessas outras maratonas, mas o volume é muito parecido, e hoje eles têm pouquíssimas lesões, porque hoje a fisioterapia evoluiu muito, os médicos, eu não tinha médico desportista, era médico normal, né? Não existia um médico desportista. Hoje você tem muitos especialistas, você tem aparelhos monitorando, tem inúmeros aparelhos, né? As técnicas foram mudadas, né? Os profissionais foram aperfeiçoados. Antigamente você pegava um livro, chegou um livro do Doc Consuman, né? Que era um famoso técnico. Então, quando chegava no Brasil traduzido, porque a maioria não falava inglês, só Tinha que mais não, era 10 anos já de que tinha defasado. passado, defasado. Então você sempre, então é muito mais no chutômetro. Então hoje em dia, para ter lesão, se você trabalhar direitinho, o problema é que muitos atletas, eu sou muito chato nisso, deve ter atletas meus aqui, eles sabem disso, eu dou todos os dias educativo. E educativo não é para ter pressa. Tem atleta que quer fazer rapidinho porque é muito chato, que depois tem a série e tudo mais, mas o educativo é para corrigir o nada. Todo mundo sabe de uma frase, eu falei, você quer ser um cavalo ou quer ser um burro? O burro, ele carrega um monte de peso e só sabe andar naquele ritmo, com ou sem peso. O cavalo sabe galopar, ele tem uma técnica para galopar e galopa mais leve. É a mesma coisa, se você melhorar a sua técnica, você nada muito mais leve, com menos lesões, tá? É isso. Que legal. O Percival Igor, né? Mudando, obrigada aí pelas histórias do Canal da Mancha. Galera, se puder, a gente vai respondendo aqui, mas vocês, hoje, né, igual a gente comentou, vocês continuam nadadores, mas não como eram antes, porque o tempo vai mudando e a gente também, e precisa também, né, sobreviver. Vocês são organizadores de prova,
E com essa pandemia, todo mundo teve que se reinventar, e vocês principalmente, né? Vocês moram. Percival, você está morando onde mesmo? Eu sou de São Caetano do Sul. E você também mora em São Caetano, Igor? Não, não, eu sou de É São na Bernardo. Grande Mas São é do Paulo. lado. É Grande Do São É Paulo, do lado. Grande lado, ABC. é Grande pertinho. ABC. Eu sou de Santo André, mas eu não Eu moro sei. mais. O principal, não sei se você sabia. Mas estamos na região do Grande ABC aqui, então, né? Exato. Hoje tem praia aqui, mesmo com piscina fechada, eu consegui nadar. Acho que para Aham. vocês é um pouquinho mais difícil. Mas e aí? Com as provas, vocês tiveram que reorganizar os eventos que vocês organizam, mas graças a Deus as pessoas têm procurado, né? Uhum. E a 14 Bis, por exemplo, virou também desafio, né, Percival? Como que foi a A transição gente, aí? a gente fez vamos dizer assim, um esforço, né? Quando a 14 bis estava rodando, não tinha pandemia, a gente já discutia a possibilidade de fazer uma ida e volta, né? Que a gente chama carinhosamente de 28 bis, né? Que é 2 vezes a 14, né? Exato. A gente já estava estudando isso, estávamos em contato com os barqueiros e tudo mais, né? De repente veio a pandemia, né? E a pandemia trouxe toda essa isolação, trouxe essa questão de, de ficar um por vez, né? Assim por diante, né? As praias praticamente fechadas, assim. Então a gente acabou adaptando para aquilo que a gente imaginava para 28 bis, para o desafio 14 bis que nós propusemos, né? Então, o desafio 14 bis é uma travessia 14 bis, mas ele tinha que ter algum diferencial, né? Como a gente, vamos dizer assim, planeja todos os anos a maré da 14 bis, e sou eu quem cuido dessa parte de acertar horário de largada, né, em função de maré, escolher o dia, essas coisas todas, né, que isso influencia bastante o rendimento do atleta, eu imaginei a possibilidade de fazer algumas alterações no horário de largada do atleta em função do rendimento dele, né? Quer dizer, em vez dele largar num horário padrão, que é o horário padrão de uma prova para 200 atletas, onde você privilegia os mais lentos, né? Nós fizemos no desafio 14 bis, a maré calculada para o desempenho do atleta. Legal. Então assim, os poucos que fizeram até hoje, que são cerca de 7 ou 8, nós já tivemos, né? E já abortamos mais uma meia dúzia agora, devido ao fechamento da fase vermelha e roxa e tudo mais, né? Mas a gente deve voltar em breve, aí, talvez com a fase laranja, aí a gente já volta também. Todos eles, de uma forma geral, tiveram um desempenho assim, bem acima da média, né? Então, assim, só para citar um exemplo, a Ana Alicia, né, que acho que estava aí nos ouvindo também, ela de 5,13, que já é uma nadadora de ponto, que já ganhou a 14 bis, até inclusive dos homens, né? Ela já chegou em uma das provas ganhando do Glauco, né? Ela fez os 5,13 dela, que era o melhor tempo dela no ano passado, que foi uma maré ótima, né? Ela abaixou para 4,38, para você ter uma ideia, que é quase o recorde feminino da prova. Ela chegou muito próximo do recorde feminino da prova, que, se eu não me engano, é 4,34. Ela está ali, ó. Ela está lá, tá lá, né? Isso. E a Mara também está aí. Então, assim, a gente percebe que no desafio 14 bis, os resultados são bem impressionantes, sabe, do ponto de vista assim, de desempenho. É lógico que o atleta tem que treinar, é lógico que se ele não treinar e ele achar que é só a maré que vai ajudar, que também não vai dar resultado, né? Mas a gente tem percebido que essa teoria de que você ajustar a maré para o desempenho do nadador faz sim toda a diferença. E a gente está agora no afã de conseguir completar a primeira 28 bis, né?
Deixa eu só fazer uma pergunta aqui do Flávio Toy, ancefalizado do 28. Ele está perguntando, mas se tiver quebra de recorde durante o desafio, daí como que fica? Então, os tempos do desafio, eles não são, vamos dizer assim, comparados com o recorde da prova, porque a prova tem uma dificuldade X, né? Então, nós comparamos, vamos dizer, maçã com maçã, né? E banana com banana. Então, os tempos recordes da prova, que hoje, por acaso, eles são do Lebeis, né? No masculino, com 4,21, né? Que ele fez em 2019, não se compara, né? A gente não mistura o ranking do desafio 14 bis com o ranking da travessia 14 bis, né? E só aproveitando aí para fazer uma correção, a Aninha até escreveu aqui que no ano que ela foi, o Glauco não estava não, né? Ela não estava. Mas ela ganhou no geral mesmo, né? Chegou na frente dos homens naquele ano. Então, assim, a prova ela é feita para os nadadores mais lentos mesmo, né? Gente que vem com 8 horas, 9 horas de prova, às vezes até 10. Tanto isso é verdade que, mais pro finalzinho da prova, quem acompanha a 14 bis sabe, né? Que o pessoal está passando ali e a maré está vazando tanto que, se bobear, eles passam do funil e você tem que ir nadando para buscar o cara, que senão ele não consegue voltar, né? Porque a maré está ajudando muito. Mas a gente sabe que os campeões da prova, Lebeis, Pedrosa, Glauco e etc., né? Todos eles eles nadam a segunda metade, ou eu diria os últimos 35% da prova, eles nadam com correnteza contra. Só que eles se protegem, vão para a margem, né? Né? E o Igor deve saber bem disso também, porque ele acompanha a gente de ponta, né? Ele acompanha ali Zampieri, né? Gente que também nadou e chega ali abaixo de sub 5, né? Então, numa prova convencional, você nada uma boa parte dela, né, os de ponta, pegam correnteza contra. No desafio 14 bis, a gente ajusta isso para você não pegar ela contra, mas talvez não muito a favor, mas pelo menos que não vai ser contra. E graças a Deus está sendo uma prova que está tendo boa aceitação, né? Parabéns, então, para a Analice aqui, né? O pessoal também, Analice, você está vendo, está todo mundo aqui te parabenizando. Marcelo acabou de escrever aqui, fez a 14 bis em 2009, 7 horas e 34, experiência maravilhosa. Marcelo, foi bom. E, Igor, e você teve atleta que você já levou para fazer o desafio, né? Do desafio 14 bis, eu tive um atleta, o Júlio, que ele está treinando para o canal, ele vai para o canal esse ano, né? E nós fizemos a tentativa da 28 bis, mas teve um problema no nosso barco, foi adiada essa prova. Apesar que o maior desafio não foi das 4 meninas, foi eu ficar com as 4 meninas no barco, né? Era você que estava com a trapinha? As maritacas, né? Eu chamo de maritaca, porque elas não param, igual maritaca, sabe aquele papagaio que fica nhanhanhã? Então, é assim. Então, imagina eu fazer de volta com elas era assim. Você que estava lá, Eu que estava lá com elas. Eu vi um vídeo de vocês, eu não sei quem que foi uma que eu vi, quem que tem, o Igor deve saber, o Percival, mas tem uma delas que eu não vou saber qual é. Gente, o ritmo de braçadas é Analícia. demais. Quem que é? A Analícia é a que tem o maior número de giros de braçadas, né? Dá pra ver assim, nossa, tá voando. Então, ela tem o tamanho da pilha Duracell, por isso que ela gira assim também, porque ela também é do tamanho de uma pilha Duracell, então é por isso que ela gira assim. Mas do desafio, né, foram esses 2 atletas. Depois entramos nas fases vermelha e tudo mais, foi abortado. Eu teria o Federico também, um outro atleta, mas aí agora a gente tem que esperar voltar. Opa, sumiu tua voz, Igor. Desculpa. Eu falei que depois vamos ter que esperar acabar
essas fases, mudar as cores aqui do governo para a gente voltar com as provas. Então, estamos aguardando o Percival avisar quando a gente vai poder. Apesar que eu não vou mentir, mesmo quando volte, os atletas vão precisar de pelo menos 30, 40 dias para poder treinar direito, para depois voltarem, né? É verdade. Porque vocês estão com a piscina fechada ainda, então. Estamos. Apesar que eu não vou mentir, Sim. meu pessoal não parou de nadar o ano inteiro. A gente cada um tá dando o seu jeito, a gente está se cuidando, mas cada um... Vocês têm a praia, nós temos a represa. Represa, E diz uma coisa, Igor, bom, antes de ir pro... esqueci, Percival, fala da 28 bis aí, senão vou continuar aqui e esqueço. A 28 bis ela é uma prova totalmente diferente da 14 bis, no sentido que quando você privilegia a ida, você se ferra na volta, sabe? Então, talvez seja melhor você se ferrar na ida para privilegiar a volta, sabe? Porque é muito difícil você conseguir casar isso, né? A menos que você seja um nadador de ponta. Mas o desafio 14 bis e o 28 bis são feitos tanto para nadadores de ponta quanto para nadadores medianos e aqueles mais, né, lentos, que são mais regrados e que têm regularidade, né? E para cada um deles tem estratégias diferentes, né? E a dificuldade passa não só pelo atleta, por essa questão de maré, né? Porque o canal é fechado, né? Então, a correnteza num desafio 28 bis, se ela for contrária, ela é contrária diretamente a você, né? Contra o seu sentido de nado. No Canal da Mancha, as correntezas são perpendiculares, né, ao nadador, te leva para lá e para cá, e você acaba voltando. E na 14 bis, não. Se você pega um nadador mais lento e ele pegar uma correnteza contra, é capaz dele voltar. Ele volta, sabe? Ele não consegue avançar, ele é capaz de voltar, sim, entende? Então, ela tem uma característica bastante peculiar de acerto de marés, de achar uma maré, às vezes, que te ajude. Eu estava planejando uma prova agora, que não deu certo por causa da fase vermelha, onde a gente tinha uma maré alta que subia durante 10 horas. Isso não é normal no canal, sabe? Normalmente as marés são de 6 horas e 15 a 6 horas e meia, né? E eu achei uma maré lá de 10 horas subindo. Então eu falei, opa, só que ela subia muito lentamente. Então a pessoa ia nadar aquilo, ia chegar na base aérea com uma pequena corrente contrária, ia pegar ela ainda subindo, voltando, e ainda dá tempo de pegar ela vazando na volta. Então, assim, tem muita estratégia por trás de uma 28 bis, diferente de uma 14 bis, que é mais fácil de você equacionar. Né? Agora, deixa só... eu vou chamar vocês de maritacas, tá? Porque, assim, foi o Igor que falou, tá? Mentira, mas assim... Mas elas foram as primeiras que fizeram ou não? Igor, você está sem voz, sumiu de... Sumiu minha voz, tá ouvindo ou não? Voltou. Agora melhorou. Acho que foram as maritacas que pediram para você ficar quieto, porque você estava... Não, foram as praga. Tentaram, né? Elas foram as primeiras que tentaram, mas a gente teve um problema com a embarcação na volta e a prova tem que ser cancelada, o barco quebrou. Ah, tá. Isso. O que aconteceu exatamente foi isso, né? A gente estava aprendendo nesse processo da 14 bis, né, da 28 bis, né? E o barco tinha que navegar num determinado canal, que existe um canal mais fundo, né? E a gente sabia que a maré ia baixar até 0,6. E o marinheiro não foi ágil o suficiente para seguir o canal do barco e ele acabou encalhando e deu problema no barco, encalhou umas 3 vezes, né? O pessoal lembrava da minha mãe lá no barco, né? Que eu... Você se prepara, né? E tem problema. Lógico, eu não estava lá, né? Mas eu fiquei sabendo. Então, mas foi assim um lance imprevisto, né? Porque a gente confiou que, vamos dizer, nessa capacidade de navegação, que não aconteceu.
Mas a gente tomou todas as medidas agora a gente mudou de um barco que tem um calado de 0,75 para uma lancha que é bem mais, tem um calado muito menor e ela consegue ter uma manobrabilidade no canal também maior e tal, né? Obviamente, essas lanchas elas custam muito mais caro também e tal, né? Mas a gente está tentando equacionar, dar a volta por cima aí da melhor maneira. E a gente tem aí várias equipes já na boca tentando fazer. E temos alguns nadadores solo também para fazer. Só, infelizmente, tivemos esse problema da pandemia aí que atrasou tudo, né? Ó, tem uns bem amigos aqui das Japinhas que tá falando que é tudo gorda, por isso que encalhou. Então o problema não é do barco, tá? Eu tô falando, eu tô lendo aqui, interagindo com a galera, viu? Uma fotinho aqui, desenho, vai ser um Japinha também. Depois vocês batem nele. O Thiago Rebolo tá aqui, que tá gordinho também, né? Que tá se preparando, mas tá rindo das maritacas gordinhas. É isso aí. Mas a 14 bis, ela é uma prova também que quem está entrando para esse mundo de águas abertas é uma prova tradicional no Brasil, né? O povo quer começar por ela também. Só que agora tem tantas oportunidades que já fica mais fácil de escolher, mas tradicionalmente a 14 bis é uma que seria a primeira que o pessoal tenta começar para fazer ultramaratona, quando você sai dos 10, que tem várias provas, né? Sim, a 14 bis ela tem 50 anos de tradição, né? Agora 51, só que esse um ano de pandemia aí nós não estamos nem contando. Mas então, assim, a gente sabe que existe uma ou outra prova que é mais antiga, mas ela não se manteve ao longo, por exemplo, lá em Salvador, tem uma Ilha Grande lá, em Salvador, mas ela não se manteve durante os 50 e tantos anos, né? A 14 bis se manteve. Teve a Almirante Tamandaré também lá no Amazonas, que também, acho que tem mais, também, mas também não se manteve ao longo dos 50 anos. Então a 14 bis ela é a mais tradicional, sim, com mais história para contar, né? E ela que começou lá com 4, né? Depois foi evoluindo e chegamos a ter quase 300 atletas. E ter 300 atletas nadando 24 quilômetros, você tem 7.200 quilômetros nadados num dia, que você tem que fazer a supervisão de tudo isso. Porque, né, tem uma responsabilidade bastante grande aí. E, obviamente, agora, logo que a pandemia acabar, o pessoal vai estar louco para fazer, o pessoal, né, quer tirar a diferença e tal, mas vamos treinar, como o Igor falou, né, a gente tem que treinar certo, né? Treinar sério, porque fazer uma 14 bis você precisa de um volume, né? Você precisa ter uma história ali de uns 6 meses ali, né? Se você é um nadador já de ponta, talvez com uns 3 meses você dá conta fácil, mas quem está fazendo aí pela primeira vez, a gente recomenda que tenha assim um bom volume, porque para fazer a prova e se sentir bem, se sentir realizado, né? Não tem coisa melhor do que ver aqueles senhores de 50, 60 anos chegando na rampa ali da base aérea e ajoelhando e chorando de emoção, entende? Então é tão bonito ver o Lebeis, que chega com 4,21, que é um show, né? O Matheus Evangelista, que também já nadou a prova, Pedrosa, Glauco, todo esse pessoal, né? É um show ver esses campeões, mas também é muito bonito de ver os deficientes físicos, né? Que chegam, né? Esse pessoal de mais idade que nadava prova de 3 quilômetros, ou como o Igor falou, né? Do caso do Paulo Maia, que nadava provas de 1 quilômetro, fez o Canal da Mancha, né? Assim por diante. É muito gratificante. Com certeza, para vocês que também organizam e que já fizeram aquilo e sentiram na pele, com certeza, e para a gente já é. Ô Igor, você é o treinador das maritacas ou não? Eu tenho que aguentar elas praticamente todo dia.
Então A você, minha... ó, agora você puxa as orelhas delas depois, porque falaram que elas estão gordinhas igual o técnico. Então, Mas então, o Não, técnico não tá exagero. gordinho. Não, não. E pergunta se Não elas ganham do exagero, não. técnico. Pergunta se elas ganham do técnico. Não ganha ainda, né? O não técnico ganha, tá ficando ainda não velho. ganha, mesmo ela sendo recordista. Né? Manda lá, então. Mas elas são um bracinho pequeno. E assim, a Analícia, agora ela conheceu o Escalada, né? Não a Escalada, o Nada aqui. Escalada, é o namorado dela, chama Escalada, né? Ela arranjou um cara, acho que de uns dois, ela tem 1,40 m, arranjou um cara de 2 metros de altura, né? Então agora ela não está treinando direito. Eu só vou dizer isso. Aí, ó, Olha só, hein? puxou a orelha ao vivo, hein, Analícia? Viu, alguém, Essa é o mesmo. Lebes perguntou, eu já quero que o Igor fale das suas provas, Igor, Uhum. mas alguém aqui, Percival, falou que quer fazer a 14 bis pela primeira vez, o Bruno, e fará, só o Percival liberar aí. O Arthur Pedrosa, 14 bis, é sensacional, uma energia única, 200 atletas juntos nas mesmas condições, enfrentando as adversidades. Ah, eu vou deixar as maritacas tranquilas aqui, porque senão elas não param de. Igual o Igor falou, tô começando a acreditar nele, hein? Vocês não ficam quietinhos aí, ó. Estão falando, né? Estou É, já falando. estão Eles falando aí. estão escrevendo tudo aí. Oi, Igor, e você também, né? Organizador de eventos aí, teve que reinventar algumas coisas, adiar algumas provas. Estão perguntando, aproveitando aqui, aí você já comenta aí sobre tuas provas, mas o Lebe está perguntando, deixa eu ver se eu acho de novo, se você não pensa fazer a travessia Caraguá e Ilhabela em formato de competição, tipo a 14 bis. Então conta um pouquinho aí das suas provas. Bom, quando interrompeu tudo, nós tivemos que parar. No final do ano passado, eu fiz a Ilhabela Caraguá, porque é uma prova em revezamento. Aproveitando, respondendo para o Lebes, pensar eu penso, mas é uma prova de um custo muito alto. Você sabe quanto custa a embarcação. Eu tenho que falar com a Marinha, porque o porto ali de Ilhabela fica interditado. E o principal, falta de embarcação. Né? Eu tenho um limite de 20 barcos para fazer Caraguá e Ilhabela. E eu abro as inscrições todo ano, tem várias equipes que não conseguem se inscrever porque acabam as embarcações. É um acordo com a Marinha, né? Eu nadei essa prova, eu ganhei essa prova 3 vezes, quando era individual, né? Antigamente era um pouco mais fácil, eu não lembro quantos atletas participavam, mas eram muitos barcos, mas agora tem essas restrições. A gente está tentando ver se muda isso, mas o problema é conseguir embarcação. Teve um ano que eu fiz Ilhabela Caraguá, um dos primeiros anos que eu organizei, e eu liberei que cada um buscasse seu barco. O problema é que muita gente alugou lancha, né? E a lancha ela não consegue acompanhar o atleta. Se ela vai no ritmo do atleta, uma lancha com aqueles motorzões, eles afogam, né? E tava nós lá rebocando lancha parada, porque afogou, não ligava mais e o atleta sozinho. Então nós encurtamos. Então tem que ser tipo traineira, esses barcos toque-toque, né? Que tem um motorzinho mais lento, para poder acompanhar ali. Eu tenho vontade, sim, de fazer. Já cheguei a conversar até com algumas empresas de fazer uma prova com premiação e tudo mais, mas em uma outra data. E aí também seria limitado a 20 atletas, porque eu tenho essas 20 embarcações. A Caraguá e Ilhabela em revezamento é uma prova já tradicional há muitos anos, eu mantenho. Ela mesmo ano passado, com a pandemia, deu full, né? Não tive barco de reserva, não tive nada, eu tive lista de espera. Eu acredito que esse ano a gente vai ter também, porque não é possível a gente ficar no roxo até o final do ano, né? É. Algumas provas a gente acabou realizando. Eu me preocupo muito com o campeonato. A prova é muito conhecida porque ela é um campeonato, né? Já há 27 anos. É um campeonato que se soma pontos e no final do ano tem uma festa de premiação com troféus e tudo mais. E ela se tornou referência para a Bolsa Atleta. Então a molecada, o governo do estado, algumas prefeituras usam o ranking para definir a Bolsa Atleta do próximo ano. O ano passado eu tive que suspender por causa da pandemia. Esse ano a gente começou. A primeira prova foi do Wet n Wild. Depois, logo, nós estávamos na fase laranja, mas parece que uma semana depois a gente virou para vermelha e aí foi tudo suspenso. Nós chegamos a criar o COEMA, que é a Comissão dos Organizadores de Maratonas Aquáticas. São Paulo tem inúmeras provas, né? Quando é um ano normal, você tem prova todo final de semana. Tem vários organizadores, várias competições. Nosso litoral ajuda bastante nesse sentido e podemos ter prova o ano inteiro.
e criamos uns protocolos, entregamos para o governo do estado, são protocolos que nós trouxemos até, eu ainda faço parte de uma comissão internacional, então são protocolos que foram usados na Europa, nos Estados Unidos também, nós adaptamos aqui para o Brasil, e ainda como um acordo, todos os organizadores deram palpites, entregamos, mas depende da fase. Na fase que nós fizemos ali no Wet n Wild já estava baseado nesses protocolos. Eu já adiei as provas desse ano, até maio eu não vou fazer. Vai falar assim, mas em maio talvez mude, mas o pessoal não está treinando. Né? Alguns estão treinando, muitos estão se adaptando, mas a grande maioria, o meu campeonato são atletas, são pelo menos 1.000 atletas por etapa. Né? Mais da metade não está treinando. Então, eu não acho justo. Então, se liberar em maio, eu vou fazer em junho. Se só liberar em junho, eu vou fazer em julho e paciência. Eu tenho pelo menos uma prova por mês, né? Esse é o nosso programação. Eu ainda não lancei, muita gente me cobrando Ilhabela, Caraguá, eu ainda não lancei, porque eu estava esperando, mas provavelmente eu vou lançar o mês que vem, mas as vagas são limitadas, então eu sei que em 30, 40 dias já acabou as inscrições, mas é uma prova que só ocorre no final do ano, no final de novembro, que é a melhor época para fazer essa prova lá em Caraguá e Ilhabela. É a melhor época, mas teve ano que só 2 ou 3 equipes terminaram. Estou falando equipe de revezamento. Ali quando entra um vento e a correnteza é muito difícil também. Isso que eu falo que é a beleza da maratona aquática, né? Você pode nadar 10 anos a mesma prova, são 10 anos diferentes as características, né? Então, isso que eu acho bacana. Um atleta de maratonas, somente quem compete, cada prova, mesmo ele sabendo dos mesmos adversários, é uma outra partida de xadrez, é uma outra estratégia, é uma outra característica. É diferente de piscina, que se você tem aquele seu ritmo, mantendo aquele seu ritmo, provavelmente você vai ganhar. Maratonas não é assim. Uma bobeira, você pode perder a prova. O Percival, só colocando aqui, a Beth Sicuro falou que fez com 61 anos, né? Já que a gente estava falando também de idade, a 14 bis, uma excelente prova, ela falou que muito bem organizado e que ela pretende fazer esse DEP todos os anos. Então, só para passar aqui o que ela está trazendo aqui. Bom, Lebei já bateu palminha, agradecendo. Fala aí. A 14 bis, ela vicia. É uma coisa impressionante, mas o pessoal chega assim meio arrebentado, né? E 15 minutos depois eles já estão falando, quando é que é a próxima? Isso é impressionante. Qualquer prova é assim. Você chega arrebentado, pode dizer, eu fiz a primeira que passou dos 10, o ano passado a 13 aqui, né? Fuga da Ilha do pessoal da Márcio. Chegou nos 10, eu olhei pro meu, porque lá a gente tinha que ir com caiaque, né, acompanhando a gente. Aí ele falou, já tem 10. Eu falei, ai meu Deus, que saco, falta 3 ainda, pra mim 10 tá bom, não quero mais passar de 10 não. Mas daí chegou, já tô pensando, né, já tô inscrita na Bisa para fazer revezamento ainda, mas vamos fazer 37. Mas quem sabe, mas não sei ainda, né, vamos lá, vamos aquecer. Estou te esperando aqui para a próxima 14 bis, tá? Esse ano ela está agendada para o dia 13 de novembro, mas a gente precisa ver como é que as coisas vão estar rolando até lá, né? Porque sempre tem uma aglomeraçãozinha, somente na largada, né? E a gente precisa cuidar bem disso, e Bertioga é muito severa com essas coisas, mas eu estou te esperando para a próxima. Esse ano é 13 de novembro, tá? Se Deus quiser. Quem sabe, até lá já vou estar talvez mais inspirada, já vou ter feito umas maiores por aqui. Vai. O Lebeis falou 14 bis Itapanhaú, né, que você organiza também, ou essa essa é aquela que o Rio leva, não é? Quem que falou essa para mim? É isso mesmo. O Itapanhaú é o que a gente chama a Fórmula 1 das águas abertas, né? É 15? O Lebeis fez essa... exato, ela dá quase 15 quilômetros. O Lebeis fez abaixo de 2 horas, pra você ter uma ideia, essa prova. Eu, quando nadei, fiz 2 horas e 30, que eu estava nadando ela em teste, né? Antes de lançar a prova. Então, assim, você faz uma média... Eu fiz uma média próxima de 1 minuto cada 100, né? Então, assim, descendo o rio, né? O rio vai te ajudando, né? E quando você chega no canal de Bertioga, porque o rio deságua no canal de Bertioga, e você
tem que nadar mais 2 quilômetros, não, uns 2 quilômetros no canal. A gente planeja a prova para o canal também estar vazando e você também pega a maré vazante também. Então, tudo ajuda nessa prova, né? Então, é uma prova, assim, gostosa, porque você sai com uma autoestima, né? Que você fala, nossa, como eu nado bem, né? E essa daí é quando? Acho que eu prefiro fazer essa antes. Vai ter esse ano? Então, essa daí estava marcada para o dia 1º de maio, mas ela não pode ser realizada agora, né? 1º de maio, por causa da pandemia. Então, a gente vai tentar reagendar ela para o segundo semestre, tá? Tá. Então tá bom. Você deixa eu primeiro tentar essa aí, depois eu penso na que eu fiz? Tá bom, tá bom. Você chega nela e você já sai para 14 bis, já emenda uma na outra. Tá bom. Tá bom? O Flávio Toy falando aqui que nadou o circuito do Igor pela primeira vez em 2001. Isso daí tem estrada também, né, Igor? Tem. A Maria de Valuia, eu não sei, fez a 14 bis com 65 anos e foi o melhor tempo das 6 vezes que ela já fez. O Pierre, o Gadelha tá falando aqui pro Percival que deve ter sido a canja. A canja do quê, o Pierre? Me fala aí que eu perdi alguma conversa sua para cima. Não foi. É quem chega na prova 14 bis ganha uma canja. Uma Entendi. sopinha que o aeronáutica, né, que faz, né, pessoal? É vocês. Eu não sei. Tá. Não, somos nós. Quem cozinha é a aeronáutica hoje, né? Mas a sopa é super tradicional na 14 bis. Entendi. Porque ela, desde que eu me conheço, né, na 14 bis, que eu nadei a primeira em 2001, tinha essa sopa quando a gente chegava lá para o lado de Bertioga, que era feita por voluntárias. Eram as mulheres dos cavaleiros de Bertioga. Tanto que teve esse movimento dos cavaleiros de Bertioga, às vezes eles davam um brinde para nós. Então, eu ganhei já uma ferradura, né, do pessoal dos cavaleiros de Bertioga. A ferradura está aqui na minha parede, né, até hoje. Então, assim, tinha muito movimento eram só voluntárias, né, que organizavam a prova, porque até 2013 ela era uma prova gratuita, não tinha nem cobrança de inscrição, nada, né? Era toda ela baseada em voluntariado. Então, a gente continua mantendo a tradição da prova, né? E essa sopa dá trabalho de fazer, porque eu vou lá, a gente tem que comprar, a Flávia, a gente sai para comprar as coisas, tem que comprar lá. A última vez que foram 25 quilos de peito de frango e não sei quantos quilos de batata, e, sabe, tem a receitinha nossa. E o pessoal come essa sopa, que é uma beleza, né? Então faz parte da tradição, né? Pierre Gadelha, então você faz favor, agora, então, já tem um diferencial. Eu também estou devendo para todo mundo agora, né? Fazer lá o Rio Negro Challenge, tem sopa lá na chegada, mas deve ser tão quente lá que lá tem que ser sorvete, né? Tem que ser sorvete, açaí, não dá para ser sopa, sorvete. O Lebey está comentando aqui que e ele tem razão, né? Essas restrições a gente sabe, mas tem que parar daqui a pouco, porque as provas são importantes para o desenvolvimento da modalidade também, porque os desafios são caros, né? Então tem essa questão também que não é fácil não para. É legal, aumentou a oportunidade, aumentou o número de possibilidades, mas também vai muito questão de patrocinador, de conseguir apoio daqui e dali, porque realmente os desafios são tanto quanto caros, quais forem eles. Aí eu tenho uma coisa para acrescentar, né? Realmente o desafio, ele não se compara em termos de custo com a travessia 14 bis, né? Porque no desafio eu tenho que pagar um barco, obrigatoriamente um barco, não pode ser um caiaque, não pode ser um SUP, né? Porque eu tenho que ter a possibilidade de fazer um resgate rápido. Então, eu tenho que pagar o barco, o barqueiro, e eu tenho que ter um observador a bordo também, né? E a nossa equipe se desloca lá para baixo para atender essa uma pessoa, né? Entende? E todos que completaram ganham um troféu independente do tempo. Ele pode fazer 3 horas, ele pode fazer 12 horas.
ele ganha um troféu, ele ganha camiseta, né? Ele ganha um certificado personalizado, né? Ele ganha um relatório de prova. Então, é um conceito diferente mesmo. O desafio, ele é mais caro, sim, porque você tem que remunerar, de alguma forma, você tem que remunerar tudo isso. Numa travessia, você tem custos, vamos dizer assim, a associação, ela coloca, a Associação 14 Bis, ela coloca 3 barcos de fiscalização, né, para 200 atletas, né? Além dos nossos barcos, temos o barco da capitania, o barco dois barcos dos bombeiros, o barco da Defesa Civil de Bertioga, o barco da praticagem. Então, nós temos vários outros barcos que nos ajudam na fiscalização. No caso do desafio, é um para um, né? Então, é um barco para um nadador. Por isso, ele fica realmente mais caro, tá? Ó, pessoal, o bate-papo tá bom, mas só pra gente botar ordem no recinto aqui, porque senão o papo não acaba. Já estamos aqui com 1h20 de live, pode não parecer, mas estamos com 1h20. Então vamos para encerrando aqui, senão a gente não Tá bom. complementa aqui. Mas eu acho que, de modo geral, a gente também, estou conseguindo captar o que o povo quer colocar aqui para vocês. O povo, o Harry, o Lebes, enfim, todo mundo aqui realmente concordando com o que o Arthur falou e o Percival já comentou aí também. Bom, todo mundo está falando que a canja é totalmente aprovada. O Rebolo quer ver se ele consegue perder os pezinhos depois que ele fizer o Canal da Mancha para poder fazer a 14 bis ainda esse ano. Então, vamos que vamos. Deixa eu ver só o que o Pedroso colocou aqui. Em 2018, teve o circuito de ultramaratona do Igor. Foi muito legal. Uma ótima oportunidade de iniciação nas ultras. Tomara que volte o circuito. Eu acho que o Igor está já com as coisas planejadas, mas foi o que você comentou, né, Igor? Agora não tem que dar uma respirada antes de divulgar, porque senão acaba frustrando também, né? Divulga, cancela. Esse ano ainda está programado uma ultra, né? Eu fiz um ano um circuito de ultramaratona, mas o problema é que uma ultramaratona eu sou presidente de uma ONG, né? Esse circuito que existe é uma ONG, ela não tem fins lucrativos. Então, e não temos patrocinadores. Ela vive com as inscrições, né? Nós sempre tivemos um bom número de inscritos, mas a ultramaratona se reduz muito, né? A estrutura é maior, né? Você gasta mais para fazer uma ultramaratona, porque a cobertura é muito maior, e você tem menos arrecadação. Então ela foi deficitária, e é algo que quem me conhece sabe. Eu já tive várias provas que eu tive que botar a mão no bolso, mas eu não cancelo prova. Azar o meu, eu sempre falo assim. Então eu fui um péssimo gestor, ou quem mandou inventar a bagaceira, eu tive que aguentar. Esse campeonato que nós fizemos de ultra, nenhuma prova se pagou. Todas nós tivemos que colocar dinheiro. Mas eu terminei o campeonato, teve a premiação. O Arthur, inclusive, foi o campeão do circuito, né? Eu gosto de uma prova dessa, o povo gosta. Nós tivemos a sorte de fazer em locais bonitos, né? Mas teria que ser. Esse ano eu ia fazer apenas uma prova, né? Não era um circuito, mas uma prova de ultra acessível. O que é uma prova de ultra acessível? Era uma prova de 15 quilômetros, né? Não é uma prova de 30 quilômetros, 40, 50 quilômetros, é uma prova de 15 quilômetros. Está marcada ainda para ser feita na Ilha Bela, mas vai depender muito do que vai acontecer daqui para frente. Eu não sou nenhum idiota de querer fazer se liberar em agosto, eu não lembro se era setembro, outubro, não dá para um atleta se preparar em 30, 40 dias para fazer uma prova dessa. Então eu vou ter que cancelar se acontecer isso. Se o pessoal tiver mais tempo para treinar, no mínimo 90 dias, eu faço essa ultramaratona. Muitos estão treinando, mas muitos não estão treinando e gostariam de participar. E eu não tenho inscrições nesse ponto, diferente da Ilha Bela Caraguá, que é inscrição limitada, todo mundo pode participar. Então não sei o que eu vou fazer ainda. A gente está adiando prova por prova, meu calendário está pronto desde o ano passado,
que está acontecendo é eu vou cortando as provas. Todo mês eu tenho pelo menos uma prova e eu vou cortando conforme vai ter a situação. Eu só vou fazer uma prova, no mínimo, e isso eu falo uma prova de circuito, que é provas de 1, 2 e 4 quilômetros, que aí a pessoa tem mais condições, no mínimo com 30, 40 dias de piscinas abertas para o pessoal treinar. Antes disso eu não faço. Então tem que aguardar, a gente tem que aguardar. Bom, pessoal, então eu acho que é isso, a gente conseguiu abordar, acho que bastante coisa aqui. Já convidei aqui, obrigado, ó, o Harry já aceitou, vamos só marcar agora uma live com ele também, catar ele e o Ricardo. Nossa, o Harry aceitou? Aceitou. Nossa, ele nunca tá na internet, porque treinar esse vagabundo não treina, mas o bicho tá em tudo quanto é foto, tudo quanto é live, sabe papagaio de foto? Nem sei qual nem sei nem qual é o dilema, mas esses gramados só tá em tudo quanto é lugar. Treinar que é bom, porra nenhuma, né? Viu que legal? Puxou as orelhas ao vivo aí, hein, Harry? Ai, meu Deus, é por isso que eu não ligo, né? As maritaquinhas estão aqui ainda, o Harry também. O Harry a gente já falou, ele já me contou e a bronca que você deu quando ele fez como que é aquela lá dos Estados Unidos, das pontes lá de... Ah, não sei, o Harry toda semana era bronca. Toda semana, não tem. É assim, às vezes eu dava bronca nele, eu não sabia por quê, mas ele sempre sabia por quê. Ah, ele sabia, né? Ele sabia. Ah, já lembro que você contou, eu lembro que você contou que ele é movido a bronca mesmo. Você falou alguma coisa assim, não adianta. Isso aí é movido a bronca, senão não anda. É isso aí. O Pierre Harry, chamada digital. Ah, galera, então, ó, foi muito bom aqui estar com vocês, obrigada. Né? E é isso mesmo, o Arthur está concordando com o que vocês disseram, com o que o Igor disse, tem que esperar, não adianta também sair querendo cumprir calendário, mas aí os nadadores também não vão estar prontos. Então, infelizmente, quem puder vai se deliciando com os desafios aí, porque não tem Esse é um como. alerta que eu dou, eu entendo que muitos organizadores vivem disso, né? Como eu falei, o circuito ele é uma ONG, né? São todos voluntários, né? Então é algo que nós fazemos, parte desse dinheiro é voltado para uma instituição, mas eu sei que tem os organizadores que vivem disso, eu sei que a situação deles está muito complicada, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que parar que a gente trabalha com vida. Então não adianta abrir na outra semana querer marcar uma prova, porque também tem muita gente que sem treinar vai querer ir. Né? Exatamente. E o risco é muito alto. É ter um pouquinho de paciência. Eu tenho boca suja, né? A gente já está fudido até agora, né, gente? Então, fudido por fudido, espera mais um mês, 40 dias, e aí volta com mais segurança, com todo mundo mais um pouquinho melhor preparado. Né? Tem que ser assim. Agora é resiliência. É isso que eu falo. Porque assim, os técnicos conscientes, né, não vão assinar para o atleta participar. Agora, a gente sabe que, infelizmente, não é grande maioria não, né? Mas existem profissionais que assinam, e aí pode dar ruim, né? Então, é isso aí. É verdade. Tá bom? Precisa colocar mais alguma coisa? Não, eu só assino embaixo disso mesmo, tem que ter paciência, porque é uma fase muito difícil essa que a gente está passando. E é difícil segurar esse povo todo aí, viu? Mas precisa ter paciência, a gente tem que ser muito responsável, porque a gente está lidando com vidas, né? Então, não é fácil, não. Tá? Então, pessoal, olha, Igor, Percival, todo mundo que está assistindo a gente aqui, muito obrigada. O pessoal aqui tá gostando da live também, já estão se despedindo. Tem uns aqui que estão falando que são só meros espectadores diante de tantos feras que estão nos comentários e vocês aqui. Mas imagina, se for assim, eu sou mero espectador também. Porque entrei nesse mundo na pandemia. Até então, até 2018 era menos de 10 para baixo só. Agora vocês me tiraram também a cada vez querer mais. E isso é bom, isso realmente. Isso aí. Vocês contribuíram, vocês todos aqui que eu tenho conversado. Bacana. Realmente. Então, obrigada, galera. Vai ficar gravado lá no GTV, depois eu jogo no YouTube. E vamos que vamos. Espero encontrá-los em suas provas. Né? Porque...
Com certeza vamos Isso nos aí. encontrar. Obrigado pelo O convite. Igor, Um dia vamos eu voltar. me inscrevi e tal, mas foi aí. Foi no comecinho aí da Compreensível, compreensível. A situação eu sei porque tem muita gente assustada, então tem que respeitar, tem que respeitar. Agora eu tenho que comentar, o Igor, porque esse daí é meu amigo, eu conheço daqui, é seu atleta, e aí ele se entregou ainda aqui, que ele ainda tem que treinar. Que horas são? 8h30? Bom, ele não tá morando mais no Brasil, né? Então eu não Quem? sei. O Renato Ah, Garcia. o Renato? Ah, então, eu já respondi para ele que um dia ele morreu um treininho baba lá, ele não sabe o que é morrer ainda, ele vai ver. Vamos lá. Valeu, galera. Então, boa noite. Eu vou fechar aqui. Tá bom. Obrigado por Tá Beijo bom. para tudo. todo mundo. Abraço, Obrigadão. boa noite, pessoal. Um beijo, Um Ale. abraço a todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até mais.